O plenário do Supremo suspendeu os efeitos de uma lei de Minas Gerais que punia com a suspensão preventiva do cargo policiais investigados por crimes hediondos. Os ministros também começaram a julgar nesta quarta-feira um recurso contra a portaria do Ministério da Justiça que anulou a naturalização de um austríaco. Ele teria omitido a informação de que respondia a processos criminais. O Ministério da Justiça concedeu a naturalização ao austríaco há 15 anos. O ato foi anulado após a confirmação de que ele forneceu informações falsas ao governo brasileiro. E após a edição dessa portaria, que se deu em 1995, o Ministério da Justiça recebeu a informação de que o impetrante estaria sendo procurado pelo seu país de origem e aqui todo o fundamento seria a sua participação em uma organização criminosa criada para o cometimento de fraude qualificada. Os ministros apresentaram opiniões diferentes quanto à possibilidade de anulação do ato do Ministério da Justiça. Se os requisitos previstos na lei não foram preenchidos, não há que se falar em naturalização válida. Uma vez formalizado o deferimento da naturalização, o desfazimento só pode ocorrer mediante o processo judicial. A decisão foi adiada porque a ministra Carmen Lúcia pediu vista. Na mesma sessão, o STF julgou procedente a ação da Associação dos Delegados de Polícia Civil do Brasil contra um dos artigos de uma lei mineira. A norma determina que os policiais civis do Estado acusados de crimes hediondos sejam suspensos preventivamente dos cargos durante as investigações. Ninguém discute e ninguém pretende aqui sustentar qualquer tipo de impunidade, não é? E sim, é que o método adotado nessa lei, fruto de uma emenda parlamentar, até o nosso conhecimento, é inédita. Não temos notícia de que exatamente em razão de uma denúncia, em razão exatamente do recebimento dela, automaticamente resulta na suspensão preventiva compulsória, que pode muitas vezes levar até anos até o trânsito em julgado do processo. Quando se demite um servidor mediante processo administrativo, se abre o contraditório e a ampla defesa, né? Ficam abertos por efeito de expresso dispositivo constitucional. E a decisão sancionatória final proferida já incorporou o contraditório e a ampla defesa. Nesse caso, não. Acho que a preocupação é até válida do ponto de vista da comunidade não ficar com uma pessoa que pode eventualmente, imagino que tenha sido essa motivação, que pode eventualmente causar algum dano, especialmente por portar arma e tudo mais, mas realmente não se pode buscar, ainda que o fim pudesse justificar, atropelar a Constituição brasileira, como neste caso. Ação direta de inconstitucionalidade 3288, Minas Gerais, julgada procedente. Decisão unânime. E hoje o plenário do Supremo deve julgar um pedido de extradição do governo da Itália contra Pierluigi Bragaglia, condenado a pena de quase 13 anos. Acusado pelos crimes de sequestro, detenção e porte ilegal de armas, receptação, assalto e formação de quadrilha, ele esteve foragido por 26 anos. Em 2008, foi encontrado em São Paulo e preso. Na defesa, o italiano sustenta que não pode ser extraditado porque entre as condenações no Tribunal de Menores de Roma, uma é sobre um delito praticado quando ele ainda era menor de idade. Alega ainda que os crimes cometidos teriam conotação política, o que inviabiliza o pedido de extradição. Outro argumento é que o Estado não teria instruído de maneira adequada o processo, porque falta cópia integral das decisões condenatórias na Itália. Já o governo italiano alega que o extraditando integra um grupo terrorista e que até ser preso no Brasil, em 2008, ele era procurado pelas autoridades na Itália há 26 anos. A Procuradoria-Geral da República já se manifestou contrária ao pedido de extradição. O relator do processo no Supremo é o ministro Gilmar Mendes. Bem, aqui com a gente a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Dantas. Boa tarde. Boa tarde. Gisele, faz parte do pedido de extradição a análise da prescrição do crime praticado no exterior? Faz parte, sim. Existem vários requisitos para se conceder um pedido de extradição. E esse ponto sobre a análise da prescrição, ele é fundamental quando se verifica esses pedidos de extradição. O que é a questão da prescrição? O Estado, ele detém de um tempo, de um prazo para que ele possa processar e julgar uma determinada pessoa. Ou até para poder aplicar, executar uma pena que já foi anteriormente aplicada. Então, existe, a depender da pena que foi imposta,
imposta. Existe um prazo para que essa pena seja efetivamente executada. Se ultrapassado esse prazo, a gente costuma dizer que o crime foi alcançado pela prescrição e aí não há mais possibilidade do Estado, então, executar a pena imposta. Então, é necessário que se analise, tanto no exterior como no Brasil, se operou a prescrição dos crimes que são objetos do pedido de extradição. Além desses requisitos, existem outros. Por exemplo, a necessidade de que o crime também, que aquela conduta praticada pelo estrangeiro também seja configurada crime aqui no Brasil. É o princípio da dupla tipicidade. O que é definido como crime no exterior também tem que ser definido crime aqui no Brasil. Outra hipótese é que estes ilícitos praticados não tenham uma conotação política ou estejam relacionados a crimes de opinião. Então, existem uma série de requisitos a serem observados para que esse pedido seja concedido. Em pedido de extradição, é comum que o extraditando, no caso, permaneça preso durante todo esse processo e ele continua preso nesse caso? Realmente, assim, essa questão da prisão, ela está prevista não só no procedimento do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, como também no Estatuto do Estrangeiro. Para o processamento do pedido de extradição, é preciso que aquele que se quer que seja extraditado, que o extraditando seja colocado à disposição do tribunal, ou seja, que seja efetuada a prisão. O nome que se dá para essa prisão é prisão preventiva para fins de extradição. Então, faz parte do procedimento. Neste caso, houve a decretação da prisão do italiano em julho de 2008. No entanto, recentemente, logo no início deste mês, no dia 1º de outubro, o ministro relator Gilmar Mendes revogou esse pedido de prisão preventiva, que é um caso que não é muito comum, mas já houve uma análise a respeito, entendendo neste caso que haveria realmente a prescrição teria se operado, que na época em que ele praticou os crimes, realmente ele era menor à época e que essas situações acabariam por impedir o pedido de extradição, demonstrando que a necessidade dele ser colocado imediatamente em liberdade. Ok. E a Corte também deve julgar hoje uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei de Pernambuco que regulamenta o uso de telefones roubados, furtados ou perdidos. O processo foi apresentado pela ACEL, Associação Nacional das Operadoras Celulares. O relator é o ministro Gilmar Mendes. A lei questionada no Supremo aumenta o controle para a comercialização e a reabilitação de celulares usados. Uma das medidas é a criação de um cadastro de aparelhos roubados, furtados ou perdidos. De acordo com a legislação estadual, as operadoras têm que repassar os dados dos usuários e só podem habilitar ou reabilitar um celular usado depois de checar a procedência do aparelho. Em caso de descumprimento da regra, a multa é de R$ 5.000. No processo apresentado ao Supremo, a Associação Nacional das Operadoras Celulares alega que, de acordo com a Constituição, a competência para legislar sobre serviços de telecomunicações é da União. Outro argumento é que a lei também estaria contrariando os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, já que o sigilo de registros cadastrais só pode ser violado por determinação judicial. Bem, de acordo com a lei estadual, seria possível a habilitação de celulares usados, por exemplo? Pois é, esta lei estadual de Pernambuco, ela traz uma série de regras relacionadas a essa reutilização de aparelhos usados. Então, o objetivo da lei, na verdade, é evitar que aparelhos envolvidos com perda, roubo ou furto sejam novamente reabilitados pelas operadoras de telefonia móvel celular. Então, ela prevê sim uma possibilidade de habilitação do aparelho usado. Em que situação? Quando se demonstra a licitude daquela aquisição. De que forma que poderia ser demonstrada essa licitude? Com um instrumento particular firmado entre o antigo dono e o atual dono do aparelho. Então, nessa situação, afastaria qualquer situação de ilicitude que levaria a negativa por parte da associação no registro da nova habilitação. E por que a lei é desproporcional, segundo a autora? A autora alega o seguinte, que todo o sistema de telefonia móvel do estado de Pernambuco, ele foi efetivado a partir de regras previstas na própria legislação federal e de regras estabelecidas pela Anatel. Então, a lei pernambucana, ao trazer alterações referentes à prestação de informações por parte das empresas de telefonia móvel, acabou por, a pretexto de resolver uma questão de segurança pública, alterar todo o sistema
sistema de telefonia móvel do Estado, e isso implicaria numa série de problemas e prejuízos, inclusive para aqueles que utilizam o sistema de telefonia móvel. Essa lei, ela traz hipótese, por exemplo, de quebra de sigilo das telecomunicações? Indiretamente, sim. Ela não fala que seria uma hipótese de quebra. Inclusive, esse é um argumento utilizado pelo autor para dizer que ela seria inconstitucional. Então, a Constituição, ela prevê a hipótese de quebra do sigilo em hipóteses específicas, desde que seja para instruir processo criminal, sempre relacionado à matéria criminal, mediante um devido processo legal. E a lei, ao determinar ao obrigar que tanto as delegacias de polícia como as empresas de telefonia prestem essas informações dos usuários envolvidos com perda, roubo, furto, acaba por criar uma hipótese de sigilo, sim. E no